Almoço Grátis, com Ricardo Galo. Eu ia falar antes da vinheta, é hora do almoço, mas aí talvez o nosso ouvinte ia confundir com a vinheta do Istvan Vessel, né, do Pitadas de Gastronomia, que já foi. Então eu ia falar que alguém aqui tem que pagar a conta do almoço. É hora do repeteco do almoço, Ou será que tem almoço grátis? Acho que a gente perdeu a conexão com o nosso Eduardo Oineg, que ouviu a vinheta de almoço, de repente foi lá pra cozinha. Tava fazendo uma enquanto a gente retoma, sem dúvidas, enquanto a gente retoma a conexão com o Eduardo Oineg aqui na nossa programação, eu já vejo o Ricardo Galo, então já vou dar as minhas boas-vindas. Boa tarde, Galo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Então, eu tô esperando aqui meu almoço, né? Eu acho que você já anunciou. Voltei, hein? Voltou, Oineg. Foi fazer uma boquinha, né, Oineg? Voltei, o almoço grátis. Ô Galo, você me desculpa eu não estar aqui, deu uma travada aí, vieram pegar um negócio aqui, eu tive que entregar correndo, não tinha como falar no meio da transmissão. Agora, te provocando, eu sei que a Débora já fez uma introdução, agora te provocando, a gente olha esse cenário do mundo e saem algumas projeções apontando para uma retomada numa determinada velocidade. A gente olha os cenários brasileiros e a gente olha uma retomada numa velocidade que é mais ou menos metade da velocidade do mundo. A pandemia apareceu para todo mundo, mas ela atingiu os países em momentos diferentes. Talvez o Donald Trump se reelegesse neste momento de vacinação americana, por exemplo, né? Então a vida é o que ela é. O momento que a gente está vivendo agora do Brasil é um momento muito difícil, não só pela pandemia, mas pelo nó que essa pandemia deu no meio político, a situação social dramática, econômica. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que você vê essa saída. Quer dizer, tem coisa que a gente está subestimando, tem coisa que a gente está superestimando, tem coisa que a pandemia encobre e que só depois que a vacinação passar ou atingir um certo ponto é que a gente vai conseguir enxergar, depois dessa neblina, um certo horizonte. Qual é a tua leitura para aqueles que te procuram, conversam contigo, o nosso ouvinte da Band News FM? Bom, primeiro, boa tarde. Olha, você tem uma situação hoje peculiar no mundo. Você tem duas economias andando muito bem. A economia americana e a economia chinesa. As duas por razões diversas, né? A economia chinesa, ela já vem bem desde o ano passado. Como ela foi o epicentro da questão do Covid, eles reagiram com muita intensidade, muita força em programas de isolamento, sem vacina nenhuma. Foi simplesmente programas muito restritos de isolamento, intensos, nada de 50% de grau, realmente trancar as pessoas em casa durante um período relativamente curto, algumas semanas, e com isso conseguiram estancar o problema. Primeiro, cercando lá na origem do problema, que era em Wuhan, a província na China onde tudo começou, e segundo, impedindo que dentro da província isso se espalhasse ainda mais, impondo restrições fortes. Então, infelizmente, aqui no Brasil, nós não fomos por esse caminho, assumimos uma postura negacionista, em particular no governo federal, que acreditava, até hoje acredita, que isolamento não faz sentido, mas foi a decisão. Como eles fizeram isso? Eles saíram muito rapidamente, a crise afetou a economia muito pouco. Então a economia chinesa sentiu muito pouco a crise. A outra economia foi a americana, que aí já teve uma combinação de dois esforços. Eles foram, como o Brasil, bastante agressivos no pacote de ajuda às pessoas, tanto ano passado como esse ano, liberando dinheiro público numa escala sem precedentes nos Estados Unidos. Com isso você cria demanda e a economia retoma, mas não basta isso. Os Estados Unidos foram os campeões da vacinação, eles foram os primeiros a adquirir vacina, assumiram risco, porque quando eles começaram a comprar, eles não sabiam que as vacinas iam funcionar, quais iam funcionar, eles simplesmente ligaram para todas as empresas farmacêuticas do mundo e falaram, nós vamos pagar na frente, nós vamos nos comprometer a comprar de você e vamos eventualmente até pagar na frente e financiar o teu trabalho.
Aqui no Brasil a gente fugiu dessa discussão, de novo a questão negacionista, o presidente preferiu esperar, e a espera do presidente custou um atraso dramático na vacinação. Os Estados Unidos pretendem vacinar toda a sua população nos próximos meses, terminar o processo de vacinação. Estão vacinando cerca de 3 milhões de pessoas por dia. Aqui no Brasil é 1 milhão de pessoas. E já vai sobrar vacina nos Estados Unidos, provavelmente agora em junho ou julho. E com isso, você sai mais rápido e sem medo da crise. O isolamento ele ajuda, mas ele deixa você ainda com um pouco de medo. Você fica inseguro de voltar ao negócio, os negócios de forma normal. Então, e o Brasil, de fato, nem praticou isolamento e nem conseguiu acelerar a vacina. Então é o pior dos mundos, então foi a pior gestão possível, né? Então, isso teve um custo econômico, estamos pagando até agora, e vamos ver se na saída dessa pandemia, como a gente sai. Tá? Eu acho que a gente deve ter até o final do ano atingido um número bastante razoável de pessoas vacinadas, se o governo cumprir, né, sua agenda de entrega de vacinas, né, e os laboratórios locais também, e aí nós podemos ter uma saída até sólida, né? Simplesmente eu não sei quanto tempo vai durar. Eu trabalho com a hipótese que a gente vai crescer bastante rápido, o consumo vai puxar a economia, só que vai ser um voo de galinha. E quando você fala no voo de galinha, que ave e quanto tempo a gente precisa de crescimento sustentável para recuperar o tempo perdido? Porque o voo de galinha pode durar 6 meses, 1 ano, pode durar 3 meses, pode ser um negócio... Quanto tempo a gente precisa de um crescimento para poder chamar de sustentável, ano após ano, para recuperar uma parte do tempo perdido? Porque é muito tempo perdido, né? Vamos combinar? O último ano de crescimento... Pois é, 7 anos oriundos, quer dizer, vindo de um crescimento medíocre, como você mesmo apontou. Não é que são 7 anos vindo de 5%, 6% de crescimento médio anual. É vindo de um crescimento pífio. Então, o que a gente tem? E outra coisa, digamos que a gente adotasse uma agenda e que houvesse um alinhamento e que o meio empresarial, o meio político se irmanasse, sei lá, vamos para uma piração. A gente teria que crescer quanto por quanto tempo? Olha, em primeiro lugar, vou caracterizar o que eu chamo de voo de galinha. Voo de galinha é um crescimento aí acima do que a gente chama de PIB potencial. PIB potencial é a taxa de crescimento que o PIB consegue crescer sem criar desequilíbrios, ou inflação, ou déficit nas contas externas. Né? Eu acho que o nosso hoje PIB potencial ele é pífio, né? Nossa taxa de crescimento potencial é da ordem de 1,5% ao ano. E por que é tão baixa? Porque você ficou um período muito longo, que foi esses últimos 10 anos, 7 anos, 5 anos que seja, sem investir. Você, quando tem uma fábrica ou um restaurante, se você quer atender 10 mesas, você precisa ter 3 garçons e um número de fogões, geladeiras e tal. Se você não investe em fogão e geladeira e a demanda por comida por clientes aumenta, você não consegue atender a demanda, você não consegue nem contratar mais gente, porque você não tem geladeira nem fogão para fazer comida. E o Brasil faz tempo que não investe em geladeira e fogão nos restaurantes. Então, o estoque de capital, que é o que a gente chama, inclusive está depreciando, está velho, e a gente mal tem investido para repor esse capital. Então, a gente só consegue acelerar esse crescimento, que hoje é da casa de 1,5%, 2% na melhor das hipóteses, se a gente vier a investir. Para investir, você precisa ter confiança de empresário. Com esse governo, com essa confusão, muito difícil que isso aconteça antes do final de 2022. Além disso, uma eleição que tem várias variáveis aí, inúmeras variáveis que nós não conhecemos. São os candidatos e as suas agendas. Então, a incerteza de investimento deve continuar até 2022, que deve manter o crescimento para o futuro próximo, nos próximos 2 anos, além da eleição, também pífios. Então, nós teremos um quadro de 3, 4 anos, onde o crescimento potencial da economia vai ficar ao redor de 1,5%. Por que ele consegue acelerar no começo? Porque tem uma capacidade ociosa ainda relativamente grande na economia.
apesar da destruição do estoque de capital. Tem um volume de desempregados muito alto, então não vai ter pressões salariais se a economia acelerar, e por outro lado, você tem ainda algum espaço em algumas indústrias, setor de serviço em particular, que tem muita capacidade ociosa. Então, o que vai acontecer? Nós vamos acelerar acima desse 1,5% de crescimento o ano que vem, final desse ano, devemos crescer 3%, 4% ao ano. Com isso, nós vamos praticamente eliminar toda a capacidade ociosa que a gente tem na indústria de serviços, em termos de máquina e equipamento. Talvez no emprego não, eu acho que o emprego não vai acelerar na mesma velocidade. E depois disso, nós vamos ter que voar 1,5%, 2% ao ano, até que o empresário se sinta confortável de investir, e aí a gente volta a acelerar. Sem investimento, esquece. E nesse ambiente político caótico que a gente está no Brasil, com esses crises, com o Supremo, com ameaça de golpe, ameaça de brigar com o Supremo, briga entre o ministro, a equipe econômica e a Câmara dos Deputados, uma disfuncionalidade completa nos outros ministérios, um isolamento enorme, quer dizer, nem a pauta internacional. Nós temos esse ano um evento que para o Brasil podia ser um marco histórico, que é o COP26 em Glasgow, na Escócia, que vai discutir políticas ambientais, que a regulamentação do Acordo de Paris, sobre regras climáticas, em seu artigo 6, o Brasil, se estivesse lá apoiando, o Brasil iria receber dinheiro. O Brasil tem um potencial de absorver carbono da atmosfera impressionante. Talvez é dos maiores do mundo. Pela forma que faz sua agricultura, pela sua natureza, enfim. E nós não estamos aproveitando isso. Esse é um setor que para o Brasil seria estratégico, e a gente está aqui discutindo se tem queimado ou não na Amazônia. Enfim, tem um atraso que a gente está acumulando desde, eu diria, o atraso econômico começou no governo Dilma, mas o atraso estratégico brasileiro nesse governo é sem precedentes, é um negócio muito triste, muito ruim. Eu realmente, olhando para trás, os últimos 2 anos e meio, e vendo o que eu vejo para o ano que vem, vão ser 4 anos, não só jogados fora, mas vamos tendo recuado. Uma coisa é você ficar 4 anos parado. Não, voltamos. E eu acho que essa perda, nós não vamos repor, ela vai demorar muito tempo. A gente vai perder isso, esses 4 anos foram perdidos, infelizmente, vamos perder 4 anos de economia, e depois volta a crescer, mas esse vale a gente não recupera, não. A gente caiu, vai subir um pouquinho e vai continuar num ritmo muito ruim. Então, esse degrau que a gente teve nos últimos 5 anos de atividade econômica, de perda de renda per capita, está perdido, Esse é o custo que a sociedade tem que aprender, que assim se paga, Você tem que, quando você escolhe errado, aceita políticas equivocadas, volta com o estômago e não com o cérebro, esse é o custo que você paga. O custo econômico é bastante elevado e as classes menos favorecidas acabam sendo as mais prejudicadas. Mas estou otimista no sentido que eu acho que em 2022, nas eleições, nós vamos deixar isso muito claro na mesa. Acho que as experiências do governo Dilma e do governo Bolsonaro foram extremamente educativas para o Brasil, do que exatamente a gente não quer. Então, estou otimista nesse sentido. Mas, infelizmente, eu acho que o custo econômico desses últimos 2 anos, 3 anos, já foi. Almoço grátis, Ricardo Galo volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigado, abraço. Abraço, turma. Tchau. Agora 1h47.